E aí, bom, só colocar aqui dentro do enquadramento, só para a gente relembrar o que teve da última vez. Da última vez a gente relembrou as coisas que a gente tinha feito na vez anterior ainda. Então, essa parte esse relembramento eu vou pular. E aí a gente viu axiomas que permitem para a gente fazer construir coisas maiores do que as que a gente tinha antes, em certo sentido. Que o axioma da separação, ele separa subconjuntos, então o que a gente já tem diminui. A gente viu o axioma do par, que dados os dois juntos, ele permite construir um terceiro, que tem dois caras. Aí a gente viu como construir com isso o conjunto unitário, o par não ordenado e o par ordenado. Então, todas essas coisas a gente consegue construir usando esse axioma. Daí vimos o axioma da união, que essencialmente diz que se você tem um conjunto, então existe um terceiro formado pelos elementos, dos elementos do conjunto. Vimos então o axioma das partes, que garante para a gente a existência do conjunto, de todos os subconjuntos de um conjunto dado. Aí a gente discutiu brevemente, bem rapidamente, o axioma do infinito e como ele essencialmente encapsula a ideia de um conjunto que é infinito pela nossa intuição do que seria infinito. Aí eu mencionei os axiomas que faltavam a gente atacar: substituição, regularidade e escolha. Tá? E aí, para criar o ambiente para a gente discutir o axioma da substituição hoje e o restante, a gente tinha encerrado observando como construir o produto cartesiano entre dois conjuntos usando os axiomas que a gente já tinha. Tá? A gente olhou ele como sendo um subconjunto das partes de uma coisa. Pois bem, daí hoje eu vou estrear com vocês a lousa preta. E... Assim, foi uma sugestão e eu achei que ficou legal assim, no vídeo, dar um efeito. Pro vídeo ficou mais agradável, eu achei. A lousa verde talvez é uma coisa que a gente tem que guardar para a realidade. Mas, se for o caso, eu posso ir variando o espectro ao longo dos vídeos. Tá? Não, E deixa assim, modo noturno é muito melhor. modo noturno é melhor. Isso, quanto Tá, menos luz, melhor. tudo bem. Eu consigo concordar com isso em vários contextos. Então, hoje, a gente o início não vai ser apresentando axiomas novos, mas a gente vai ver um pouco ou bastante sobre relações binárias. E principalmente, em Aquelas que não particular, servem para nada? isso, exatamente, aquelas que não servem para nada. Em particular, a gente vai ver um pouco sobre funções. Provavelmente a gente vai ter umas discussões acaloradas sobre funções aqui, porque eu gosto de definir funções de dois jeitos e trabalhar com os dois jeitos a depender do contexto. Eu não sou... eu não levo a coisa, digamos assim, de um ponto de vista fundamentalista com respeito qual é a definição de função. Dependendo do contexto, as duas definições usuais são boas. Então, vamos lá. Então, sem axiomas novos por enquanto. Então, uma relação binária, ela é nada mais nada menos do que um conjunto de pares ordenados. É um conjunto de pares ordenados. Essa definição ela não é a melhor,
porque ela carece de algumas coisas, mas assim, é um conjunto, então, é um conjunto tal que se Z pertence a R, então existem X e Y, tais que Z é igual para o ordenado XY. Então, essencialmente é isso. E aí, futuramente, a gente, em vez de escrever XY pertence a R, a gente vai escrever isso assim, XRY. Tá? Um jeito melhor de definir, então, de dizer o que é uma relação binária, é a gente usar o produto cartesiano porque disso aqui, ó. Esse lema, com essa definição, R é uma relação binária. Relação binária. C e somente C. Existem conjuntos X e Y, tais que o R é um subconjunto do produto cartesiano. Lembrando que o produto cartesiano é o conjunto dos pares, tais que da forma XY, onde o X pertence ao X e o Y pertence ao Y. Então, para a gente praticar um pouco, eu tenho feito poucas provas, eu tenho falado muito, feito poucas demonstrações. E é interessante fazer essas coisas. Embora elas estejam no PDF, é legal ver sendo feito, eu imagino. Então, a primeira coisa é que se R é vazio, se R é igual a vazio, acabou, porque a gente pode pegar qualquer x e y que a gente quiser, fazer o produto cartesiano dele e pronto, o R vai estar contido lá. Agora, se não, então aí a gente tem direito de tomar coisas lá dentro. Se a gente pega, então, um XY que pertence a R, esse XY, se eu estiver indo rápido demais, vocês podem me interromper. Ele, por definição, é esse par não ordenado de pares não ordenados, certo? Aqui um conjunto unitário e aqui esse carinha aqui. Então, observa que o XY, então, quando você pega você pega esse, se você olha para esse sujeitinho aqui, esse cara, ele pertence à união da relação. Ou eu estou ficando louco? Não, eu escrevi errado lá. Olha só, vi um erro no meu PDF. Já serviu de alguma coisa. O X pertence à união de R. Isso. Por quê? Porque esse cara... não, estava certo, desculpa. Eu lembrei agora do Chaves, quando o professor Girafales fala que a única vez que eu errei foi quando eu achei que estava errado. Então, vejam que aqui, ó, o XY é um elemento do R, certo? Então, isso aqui é um elemento do R. Então, o conjunto unitário do X pertence ao XY, que, por sua vez, pertence ao R. Então, isso aqui está dizendo para a gente que o X pertence a algum elemento do R. Então, ele pertence à união do R. Entenderam essa parte? Sim. Aham. Tá, beleza. Aí agora,
Agora a gente abre de novo. Então, o unitário de x é um elemento da união. Então, isso aqui diz para a gente que o x pertence à união da união de R. E aí a gente encontrou um elementozinho tal que a gente encontrou um conjunto tal que a primeira coordenada do par ordenado está lá dentro. Agora, a gente faz o mesmo argumento com esse sujeito. XY pertence ao par ordenado XY, que pertence a R. Então, isso significa que o par não ordenado pertence à união de R. E aí, como o Y pertence a esse negócio, a gente conclui que o Y pertence à união da união de R. Então, dessas duas afirmações, segue que o par ordenado XY pertence a isso aqui. Ai, meu toque agora. Não, eu sou incapaz de fazer isso. Tá? Então, isso aqui implica, eu vou para outra lousa, eu prefiro ir para outra lousa, então isso vai para outra lousa. Isso diz para a gente que o par XY, então ele pertence a esse negócio, fazer assim, cartesiano, esse negócio, porque a primeira coordenada está aqui, a segunda coordenada está aqui. Só que isso era um elemento arbitrário do R. Portanto, a gente mostrou que todo mundo que pertence a R está contido nisso aqui. Chamar esse cara aqui de X, esse aqui de Y. Eles são iguais, mas enfim. Então, a gente mostrou que existem X e Y, tais que R está contido no produto cartesiano. Então, se R é uma relação binária, então existem conjuntos que satisfazem isso. Agora, a recíproca é clara, né? Porque se R está contido em X cartesiano Y, então todo elemento de R é um par ordenado. De R é par ordenado. E aí a gente tem as duas direções, a ida e a volta. Então, um modo equivalente de você xingar alguém de relação binária é você dizer que ele é subconjunto de algum produto cartesiano de dois conjuntos. Beleza? Essa parte ficou clara? Deixa eu abrir o chat aqui para ver se tem alguma coisa no chat. Não, não tem nada no chat. Então, prossigo. Agora, então, deixa eu ir para outra lousa. Vocês estão gostando da lousa preta, então? Está fazendo sucesso? Sim. Sim, tá fazendo muito sucesso aqui. Ah, que legal. Então, agora a gente vai começar fixando uma relação. Então, fixe R. Aí a gente já vai colocar aqui já que em toda relação binária a gente pode fazer isso. Então, fixe R uma relação binária. Então, para uma relação binária, a gente define duas coisas que são importantes. A gente vai já adotar a notação que eu falei, e aí só para frisar novamente, em vez de a gente escrever XY pertence a R, a gente vai... É um sensamento de ser por definição. Escrever isso aqui, tá? Então, essa string de símbolos é só um atalho para isso aqui. Então, dado uma relação, o domínio
da relação vai ser o conjunto de todos os x's, tais que existe um y, tal que x está relacionado com y, certo? Esse cara a gente pode definir ele como sendo o conjunto de todos os x's que pertencem àquele x, certo? Então, o domínio ele existe pelo axioma da separação, já que ele é um subconjunto desse cara. E se a gente não tivesse feito o lema antes, bastaria aqui, na hora de provar que isso existe, a gente ia colocar no lugar do x união da união de R, certo? Mas na hora de, se R já é uma relação binária dada, o domínio você não precisa, em certo sentido, a relação binária ela carrega essa informação junto com ela. Mas então o domínio, isso aqui a gente chama de domínio, então domínio da relação. E aí tem a imagem da relação, que é analogamente é o conjunto de todos os y's, tais que existe um x, tal que o x está relacionado com y. Okay? Então, é aquelas coisas que a gente já viu é só mostrando que existem os objetos que a gente já está acostumado do ensino médio, talvez, domínio e imagem. Vai ser a mesma coisa, domínio de função, imagem de função, a ideia vai ser a mesma. Então, em particular, só uma observação. É claro que quando você pega o R, aquele X e aquele Y, você pode trocar pelo domínio. Então, R está contido no produto cartesiano do domínio da relação com a imagem da relação. Você pode trocar. Bom, aí existem, a depender das propriedades de R, as propriedades da relação R, ela recebe nomes diferentes. Nomes que indicam, são um atalho para a pessoa saber que tipo de propriedade ela tem. Então, nada no chat ainda. Eu não vou citar todas que eu coloquei na seção do livro que eu estou olhando, porque são muitas e dá muita preguiça de escrever todas elas. Mas eu vou mencionar só as que vão ser mais importantes no começo para a gente, que são essas aqui. A gente diz que a relação ela é reflexiva se para todo... Aliás, vamos, só para ficar melhor, vamos supor que... então, suponha que x é igual ao domínio de R. Se bem que... nem precisa disso. Estou parecendo um analista quando vai falar de conjuntos. Desculpem, pessoal. Então, reflexiva. A gente diz que ela é reflexiva se todo elemento que está no domínio, se para todo x que pertence ao domínio da relação, então ele está relacionado com alguém. Mas, independente de quem é esse alguém, a gente consegue garantir que, em particular, ele vai estar relacionado com ele mesmo. Então, se a gente for pensar numa regra mnemônica para gravar isso aqui, todo x tem um reflexo. Ele se vê na relação. Então, ela é reflexiva, todo elemento tem reflexo. Outra que é importante é simétrica. Simetria, então, ela é simétrica. Uma pergunta. Oi, claro.
Se você pegar um cara da imagem, não necessariamente, digamos, tem um Y na imagem, não necessariamente YRY. Tá. Ah, entendi. Hum, não, não. Eu entendi o que você está querendo dizer. Você está pensando numa situação em que você tem por exemplo, X. Deixa eu apagar aqui. Sua pergunta foi numa situação assim, X contido propriamente em Y, digamos assim. E aí um Y que você pega no Y e o X igual ao domínio. E aí um Y que está no Y menos X. Aí, bom, por essa definição que eu dei, você poderia ter, de fato, um Y que está relacionado com algum X e ele não está relacionado com ele mesmo porque ele não pertence ao domínio. Ah, entendi. Só que, em Isso geral... só iria acontecer se somente se tivesse fora do domínio, né? Sim, exatamente. Porque se o cara está no domínio, ele vai ter que estar relacionado com ele mesmo. Entendi. Tá, mas, em geral... Então, em geral, isso não acontece. Em geral, isso não acontece. Essa situação que você mencionou, ela não acontece, pois quando a gente, nos contextos onde em geral a gente trabalha com relações reflexivas, a gente está interessado no contexto onde a gente tem X igual domínio da relação, então existe um conjunto que é o domínio da relação e a imagem da relação está contida no mesmo conjunto. Em geral, a gente está nesse tipo de situação onde aparece. Mas a definição, a princípio, não exigiria. Mas no dia a dia, não acontece isso. Principalmente porque a relação reflexiva, em geral, ela aparece quando você está trabalhando junto com outras duas. Ou a simetria e a transitividade, ou a transitividade e a antissimetria, e elas, para terem graça, dependem de você estar no mesmo ambiente. Mas posso prosseguir? Ah, claro. Beleza. Então, a próxima seria, então, a relação reflexiva, a relação simétrica, quando sempre ocorre, regra mnemônica, quando ocorre simetria, no seguinte sentido. Para todos x e y que existem no universo, se ocorrer xry, então ocorre yrx. Então, observem que... Não, pera. Não, tá certo, isso é a simetria. Então, observa que quando a gente trabalha com a reflexividade junto com a simetria, isso aqui está falando, em particular, se a relação é simétrica, então só uma observação, se é ressimétrica, então a imagem da relação ela tem que estar contida no domínio. Porque se você pega, se a gente pega um y que pertence à imagem, então existe um x tal que x está relacionado com y, mas então pela simetria y está relacionado com x, mas então y pertence ao domínio. Então, quando a gente tem reflexividade e simetria, o cenário que o Rigid perguntou não acontece.
Não sei se ficou claro. Mas para ter simetria, não precisa da imagem do domínio serem iguais? Só da imagem estar contida no domínio? Não entendi a pergunta. Eu estou perguntando se existe uma relação simétrica na qual a Uhum. imagem está propriamente contida no domínio. Certo. Será que existe R, tal que a imagem de R está propriamente contida no domínio de R? Não, porque se o X está no domínio, ele também está na imagem. Então vão ser iguais. Então essa relação Sim. simétrica. Certo? Um outro jeito de definir relação simétrica é que eu não falei ainda da relação inversa, mas a relação ela é simétrica se e somente se, quando você faz a inversa, elas são iguais. Então, de fato, você vai ter esse tipo de relação. Mas eu não tinha pensado na igualdade porque você estava pensando na sua pergunta. Mas sim, se é simétrica, a imagem vai ser igual a domínio. Mas tá claro para todo mundo o que é simétrica só? Então, se x está relacionado com y, então y está relacionado com x. Pensem. Isso é... Os livros de álgebra universal gostam de escrever com essa anotação. X é y? Aquela que você colocou que a relação Essa. oposta é igual à relação. E aí Sim. aquela anterior ia ser que a identidade está contida na relação. Sim. Inclusive, quando vai estudar espaços uniformes em topologia, uma entourage é uma relação reflexiva, tem que conter a diagonal. Você vai querer que existam entourages que sejam simétricas, então vai ter que valer isso aqui. Em topologia também o pessoal costuma preferir assim, dependendo do pedaço da topologia. É compacto, né? Sim, é uma notação boa, só que ela carrega. Você tem que saber de outras notações antes. Então, aqui, ó, só para efeito de lembrar, pensa que isso aqui, em parte, é compartilhado pela relação, pela igualdade. Então, se A é igual a B, então B é igual a A. Então, nesse sentido da simetria. Só que ela não vai ser só para a relação de igualdade, mas é uma relação que satisfaz a relação simétrica, tá? Assim como a reflexividade. Bom, agora, oi, Só uma coisinha. voltando. Não é sobre a matéria não, mas a Caroline acabou de avisar que acabou a energia na rua dela, não vai poder participar da aula. Nossa, coitada, tá. Boa sorte. Mas aí ela assiste depois e vem na próxima. Tá bom. Força aí. Literalmente, né? Força, energia. Agora, a gente falou da simetria, vamos falar da antissimetria. Ou, no caso, para manter o modo como a gente estava escrevendo, a relação ela é antissimétrica quando o jeito que eu uso para gravar o significado desse nome é assim. A simetria acontece só em casos triviais. Porque a definição da antissimetria é assim, para todo xy, se acontecer x relacionado com y e y relacionado com x, então é porque o x era igual a y. Okay? Então, a antissimetria ela só permite simetria nesse tipo de situação. E notem que eu estou usando abuso de linguagem porque isso aqui não é dizer que x e y são simétricos.
por x ser igual a y, porque poderia ser que a relação é antissimétrica e não é reflexiva. Mas se a relação for reflexiva, então o que a antissimetria está falando é que relações de simetria só acontecem em casos triviais, garantidos pela reflexividade. Tá. Finalmente, a última que a gente vai destacar aqui, depois haverão outras, mas a relação ela é chamada de transitiva, ou seja, ela tem transitividade. Se para quaisquer x, y e z que você tem no universo, a ocorrência disso e a ocorrência disso necessariamente vão garantir a ocorrência disso. Okay? Então, se x está relacionado com y e y está relacionado com z, então x está relacionado com z. Essa transitividade ela é uma coisa que se manifesta na matemática de diversas formas diferentes. E ela tem até uma cara de desigualdade triangular, se você parar para pensar, para quem já viu o termo. Mas, enfim. Que engraçado. Se o domínio e a imagem forem disjuntos, a relação é transitiva. Por vacuidade. Exatamente. Sim. É um bom exercício. Se domina de R e imagem... Tá, vamos... Se isso aqui acontece, então a R é transitiva. Aí, como eu pensei muito rápido nisso, eu vou colocar assim, verdadeiro ou falso? Ela leva o nada a lugar nenhum mesmo. Sim, verdadeiro ou falso. E também, vale a volta? Dica, não, a recíproca é falsa. A recíproca é falsa por causa dos exemplos onde a relação de transitividade mais aparece. Tá? Bom, mas com essas definições, tem dois tipos de relação que vão ser muito importantes, assim, absurdamente importantes ao longo da vida no âmbito da teoria dos conjuntos dos próximos seminários. E, assim, para quem está começando, o Lucas está começando, né, calor, então vai ser muito, muito importante na sua vida, que são a ideia da relação de equivalência e a outra é relação de ordem. Em geral, relação de ordem parcial, costuma-se colocar isso aqui. Então, R é relação de equivalência se ela satisfaz três condições dessas que a gente colocou antes. Uma é a relação tem que ser reflexiva, a outra é a relação ter que ser antissimétrica. Opa, não. A relação ser simétrica, então ela tem que ser simétrica. E a outra é que ela seja transitiva. Então, o arquétipo de relação de equivalência é a relação de igualdade. Uma coisa é igual a si mesma
Se uma coisa é igual a outra é igual a uma, então é simétrica. E se uma coisa é igual a outra, que é igual a uma diferente, é igual a uma outra ainda, então essa outra ainda é igual à primeira. Então vale a transitividade. Aí, isso aqui vai aparecer muito. Pra caramba. Inclusive em axioma da escolha e cardinais e toda aquela desgraça. Relação de ordem parcial tem que ser reflexiva. Ela vai ser antissimétrica. E ela vai ser transitiva. Então, o arquétipo de relação de ordem parcial é a relação de menor a igual que você tem, sei lá, nos naturais, assim. Não que a gente já tenha definido a relação de ordem nos naturais, mas aqui do que a gente conhece da vida cotidiana, N, Z, etc. Uma relação que a gente já definiu que é assim, é quando a gente define isso aqui, ó. Vou definir assim. R igual ao conjunto dos pares da forma AB, tais que A está contido em B e isso está contido em X. Para um conjunto X fixado. Ok? Então, isso aqui é a relação de inclusão entre subconjuntos de um conjunto X fixado. Então, vejamos. Se eu pego um subconjunto do X, ele está contido nele mesmo. Se eu pego um subconjunto do X que está contido em B, tal que esse subconjunto do B, tal que esse B também está contido no A, essas duas coisas dizem para a gente que A é igual a B. Finalmente, se A está contido em B e B está contido em C, então para todo X, X pertence a A implica que X pertence a B. Mas, para todo X, X pertence a B implica que X pertence a C. Portanto, o X que a gente pegou aqui no começo, que pertence a B, deve pertencer a C. Então, isso aqui dá para a gente A está contido em C. Então, relação de inclusão é um outro exemplo, talvez até melhor, de relação de ordem parcial. Tá bom? Então, essas são as relações binárias. Certamente, essas são as relações binárias que não são do tipo função, mais importantes para maior parte dos matemáticos, assim, sejam eles, mesmo que eles não se importem com fundamentos, eles vão ter que trabalhar com isso. Mesmo que eles não assumam, eles vão trabalhar com isso toda hora. Antes de entrar em funções, perguntas? Eu tenho uma. Ok. Essas relações que você falou, os exemplos que você deu, eles estão bem relacionados com fórmulas, né? Com Sim. a fórmula de igualdade, você criou uma relação, e com a fórmula de um conjunto contido no outro, você criou outra relação. Ok. Então, o quão relacionados que estão esses dois conceitos? Sempre que tem uma relação, você tem uma fórmula e vice-versa? Então, não é vice-versa por causa do seguinte. Então, exemplo. Então, observação. Então, uma relação binária relacionando elementos do X com Y é um subconjunto de X cartesiano Y. Então, quando a gente olha o conjunto de todas as relações que tem domínio contido em X e imagem contida em Y, esse cara ele está contido
é aqui dentro. Certo? É o conjunto das partes disso aqui. Só que se eu pego qualquer elemento daqui, qualquer subconjunto daqui também é uma relação binária, porque vai ser um subconjunto do x cartesiano y, portanto é uma relação. Então, o conjunto das relações binárias de x para y é o conjunto das partes de x cartesiano y. Ok nessa parte? Essa igualdade está tranquila? Pra mim, sim. Sim, Tá. sim. Qual vai ser o problema do que você falou? Acho que você já mencionou isso em algum seminário anterior. A gente tem, extrapolando, e aqui, spoiler, porque a gente não definiu isso aqui direito, a gente tem, Aleph zero, isso aqui ficou parecendo um K, mas a gente colocar assim, existem tantas fórmulas quanto números naturais. Então, quanto elementos em N. Isso aqui é spoiler, em algum momento a gente vai se convencer disso, mas em linguajar técnico, a gente tem uma quantidade enumerável de fórmulas. Então, se eu pego, por exemplo, x e y, x igual a y igual aos naturais, e aí a gente faz o conjunto das partes de x cartesiano y, isso aqui vai ter tantos elementos quanto a reta real. E diagonal de Cantor diz pra gente que existem mais números reais do que números naturais. Então, a gente tem mais relações binárias do que fórmulas. Tá? Então, as fórmulas que são, digamos assim, expressáveis, que você consegue expressar mesmo, são só enumeráveis. Mas existem, no sentido de que existem sem eu poder expressar, mas os axiomas de FC eles dão para a gente um arsenal de relações binárias certamente maior do que a nossa capacidade de descrever cada uma delas. Respondido? Ah, sim, com certeza. Tá. Tudo bem. Isso vai ter, novamente, talvez um dia a gente chegue a falar lá, ou alguém apresente um seminário sobre isso, eu ia adorar assistir. Paradoxo de Loewenheim-Schulin. Tá? Aqui. Ele diz que você consegue modelar coisas muito grandes, digamos assim, com uma quantidade pequena de elementos, assim. Mas um dia eu chego lá, é cedo demais para a gente falar disso. Ou alguém chega lá. E aí pode chegar quando quiser, contanto que se vire com os pré-requisitos. Tá, mas então, agora que a gente viu relações binárias de declaração 551, acho que é só terminar. Eu falo de função e aí defino algumas coisinhas e aí acaba. Vai acabar mais cedo hoje. Lá pelas 6h10, eu acho que já acabou. Não vou ficar falando tanto assim de função, eu acho. Mas, então, funções. Isso é certamente o conceito mais importante em matemática, porque quase tudo que você tem, você consegue, quase tudo que você estuda, você consegue expressar como sendo uma função, ou, em certo sentido, como sendo você estudar a interação de uma coisa com a outra. Certo? Isso é tão forte que eu estou falando que até o pessoal de categorias concordaria. Porque para o pessoal de categorias o que importa são as setas
e setas generalizam funções. Então, assim, funções é uma coisa extremamente importante. E aí o fato de você conseguir formalizar o que é uma função dentro de teoria dos conjuntos do ponto de vista da formalização, de você fundamentar a teoria, é muito importante. Então, então aquela definiçãozinha boba de par ordenado, embora ela seja banal, ela é assim, vital. Não que não existam outras formas de definir par ordenado, mas existir assim, é extremamente importante. Então, definição 1 para a função. Definição 1 para a função é uma relação binária R contido em x cartesiano y. Ela é uma função se para quaisquer x e y que a gente pega, aliás, se para todo x, y e z no seu universo, a ocorrência disso aqui e a ocorrência disso aqui acarretarem isso aqui. Então, o que está sendo dito é que numa relação binária xingada de função, sempre que a gente tem algum cara no domínio, então, em outras palavras, seria isso. Se x pertence ao domínio de R, então existe e é único o y que pertence à imagem de R, tal que x está relacionado com y. O meu áudio começou a cair, eu vou sair brevemente da ligação e vou ligar e vou voltar. Pronto, voltei. Todo mundo me escutando? Sim, sim. Tá. Vocês chegaram a parar de me escutar por muito tempo? Não. Tá. Eu estava te escutando. Renan, a sua noção de função, ela engloba então função parcial também? Sim, engloba a princípio. Porque aqui, uma vez que a gente fixa o domínio, falar de função parcial ou não, enfim, depende do contexto que você está. Mas agora que eu vi que a Lotério Fabiola está... oi, Fabiola. Então, voltando aqui, caiu o negócio, aí eu me perdi. Então, se a gente representar com aqueles diagraminhas famosos, o que isso aqui está falando para a gente é que para um xzinho que está no domínio da R, se a gente puxar uma setinha para cá, então aqui tem um xzinho e aqui tem um yzinho. Então, o que essa condição faz, ela proíbe que exista um z diferente do y, tal que esse cara aqui esteja relacionado. Então, isso aqui não acontece. Então, essa é a primeira definição de função, assim, a definição conjuntista, tá? Aí, ela é uma definição útil para muitos contextos, só que em outros contextos,
onde você precisa ter domínio e imagem, em certo sentido, fixados, a gente acaba definindo de outra forma. E aí, sempre, é tipo aquela história do zero natural ou não, tem uma briga de qual é a definição de função. Ah, é essa a primeira definição ou é a que eu vou dar agora? Então, eu gosto de chamar, de ter as duas definições à mão. E aí, eu fiz isso. Algum outro lugar deve ter feito, essa ideia não pode ter sido minha, não que seja uma coisa genial, mas alguém já deve ter pensado nesse tipo de conciliação para definir. Eu só não lembro onde eu vi, se eu vi isso em algum lugar. Então, fixados conjuntos x e y, a gente diz que dizemos que R contido em x cartesiano y, então uma relação binária, ela é uma função. Só que aí agora o nome não vai ser função. O nome disso vai ser função de x em y. Olha só que sacana. É uma função de x em y se, primeiro, o conjunto x for igual ao domínio da relação binária R, depois, a relação binária R é uma função, no sentido da definição 1, no sentido da definição 1, e, por último, a imagem da relação ela está contida no y. É meio besta, porque assim, a gente consegue pegar a definição 1 e massagear ela de modo que ela vire uma função de x em y para certos x e para certos y. Mas o que mais encrenca as pessoas é que na definição 1 de função, nessa definição aqui, a princípio, essa definição ela não fixa um subconjunto que contém a imagem. Em certo sentido, na definição 1, o que a gente vai chamar de contradomínio ou codomínio, eu prefiro chamar de codomínio, o codomínio da função, ele é virtual, ele está flutuando num plano das ideias, ele não está fixado. Só que para muitos contextos é importante você fixar um início e um fim, digamos assim, para a sua função, e pensar nas funções que a imagem está contida. Então, é importante você ter o codomínio fixado. Então, um jeito diferente um modo de denotar esse tipo de coisa, a função de x em y, a gente pode denotar assim, ó. A gente denota como sendo uma tripla ordenada, certo? A gente já definiu o que era o par ordenado AB. Então, agora a gente pode definir o A, B, C, momentaneamente, como sendo isso aqui. O par ordenado AB aqui, na primeira coordenada, e na segunda coordenada, o Czinho. Certo? Isso vai funcionar com uma coisa que é igual a uma terceira, se somente se cada coordenada é igual entre si. Na respectiva ordem. Então, a gente pode, um jeito de denotar isso aqui, é dizer que uma função de x em y, ela tem esse par de informação. Pode ser um par ordenado também, mas ela vai ser isso aqui. Tem a informação que diz quem é o domínio, aí tem a própria função, digamos assim, que vai ser o gráfico, e aí depois tem o codomínio. Como é muito chato escrever assim, a gente vai escrever assim, f de x em y. Então, sempre que a gente... Opa, f não. R. Sempre que a gente escrever uma coisa dessa forma, estará implícito, então, que R é uma relação binária, tal que o domínio dessa relação é x e a imagem está contida em y. Tá bom? Então, existem essas duas definições de função.
E aí, é claro, observações. Se R é uma função, então a gente pode escrever assim, então ela induz, digamos assim, então R induz uma função que a gente escreve assim, R do seu domínio para Y, ou melhor, deixa eu colocar para Z, para todo conjunto Z, tal que a imagem de R está contida em Z. Então, se você tem uma relação binária que é uma função no sentido 1, você consegue montar uma função no sentido 2, escrevendo assim, você explicita quem é o domínio dela é o domínio dela, e aí você pega o cara que você quiser para que contém a imagem. Tá? E naturalmente, essa é uma observação. Outra observação é que se R de x em y é função, se bem que isso aqui já denota que ele é uma função de x em y, mas eu já escrevi, agora é tarde. Então, se isso aqui é função de x em y, então quando a gente considera esse conjunto aqui, o conjunto de todos os xy tais que x está relacionado com y, isso é uma função no sentido da definição 1, certo? Isso aqui é o que a galera costuma chamar de gráfico de R, tá? Que meio que você está pegando os pontos, pensa que x e y são a reta real, lá do ensino médio. Aí a gente está pegando todos os pares que estão no plano, tais que x está relacionado com y, tal que o y é a imagem de x, certo? Então, a gente está montando o gráfico da função. Beleza? Essas são as duas definições de função. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Ainda não. 6 e 5. E aí, bom, como em ambos os casos, como para cada x que pertence ao domínio da sua relação, existe um único, isso aqui é a abreviação para existe e é único. Existe um único y, tal que o x está relacionado com y. Esse y, a gente pode denotar ele, vai soar meio metalinguístico, a gente pode denotar esse y em função do x, tá? Para dar uma indicação mais razoável para ele. Então, por isso, nesse tipo de situação, a gente vai escrever Rx igual a y para indicar exatamente que o x está relacionado com y. Ok? Dúvidas até aqui? Para mim está claro. Então, tá. Ok. Então agora a gente já pode prosseguir. E aí, assim, tem coisas que caberiam ser destacadas. Então, a gente pode falar de imagem direta de subconjunto, pré-imagem, umas coisas assim. Eu vou pular essas coisas que elas estão no texto, eu vou mais ao que importa.
assim, umas coisas mais urgentes, eu ia hoje falar do axioma da substituição, mas eu vou encerrar falando sobre bijeções e funções injetoras e sobrejetoras, porque elas ilustram como a escolha da definição que você usa muda o resultado do que você vai provar. Então, primeira coisa que eu vou destacar, então, é que, em geral, se R é uma relação binária, então a gente tem o direito de montar a relação binária inversa. Então, existe esse cara aqui, que a gente vai denotar assim, que é o conjunto de todos os y's x, tais que x está relacionado com y. A existência desse cara assim, ela segue da existência do R, e aí você cozinha ele usando os axiomas, sem grandes problemas. Mas isso aqui é chamado de relação inversa. Daí, o fundamental sobre essa relação inversa é que isso aqui acontece, então, x está relacionado com y, C é somente C, o y está relacionado com x na relação inversa. Aí eu mencionei isso aqui, então, R-1 é a relação inversa de R. Mencionei isso porque uma pergunta que pode surgir é a seguinte. Então, uma pergunta seria essa aqui. Se R é uma função, então, como eu estou falando só função, eu estou pensando na definição 1. Então, se R é uma função, então R-1 é função? Então, quando eu tenho uma função, e aí eu olho a inversa dela enquanto relação binária, será que essa desgraça, ela ocorreu de ser vai ser uma função também? Daí, a resposta para isso é uma coisa que chama injetividade. Bom, lembra que a função, onde que eu tinha definido? Função é um negócio que satisfaz isso aqui. Se x está relacionado com y e x está relacionado com z, então y é igual a z. Em certo sentido que não é preciso, injetividade é quando meio que vale a volta. Mas eu vou mais precisamente esse aqui. A função injetiva ou injetora ou ou alguma outra coisa que indique o que a gente vai falar, se para todo x, x', y, quando você tiver x relacionado com... Aliás, a gente já pode até escrever daquele outro jeito. Se a gente tiver r de x igual a y e r de x' igual a y, então x é igual a x'. Então, enquanto ser função diz para a gente que não existe uma coisa desse tipo, ser função diz que não pode existir uma coisa desse tipo. Ser uma função injetora é você dizer que não vai existir uma situação desse tipo. Dois caras distintos
indo no mesmo sujeito. Então, isso aqui não pode acontecer. Tá? Então, se uma relação é injetora, então, quando a gente fizer a inversa vai ser uma função. E vai valer a volta. Vamos ver isso aqui. Deixa eu só ver que horas são. 6h13. Vai dar tempo de fazer isso. Então, proposição. Na terminologia que a gente fez antes, então, R-1 é função. C somente C. R é injetora. Bom, a demonstração ela é bem tranquila, porque é só a gente abrir as definições. Então, o que significa você dizer que R-1 é função? Significa você dizer que para todo, eu vou usar assim, para todo y, x, x', se você tiver y relacionado na relação inversa com x, e esse y relacionado na relação inversa com x', então você precisa, então você vai ter a igualdade entre x e x'. Por outro lado, esse negócio aqui é você dizer que x está relacionado com y. Ou, como a gente está com um r sendo uma função, é você dizer que r de x é igual a y. Agora, esse é você dizer que x' está relacionado com y. Ou você dizer que r de x' é igual a y. Então, sempre que esses dois acontecem, isso aqui está falando para a gente que x é igual a x'. E essa é precisamente a definição. Opa, tem um. Para mim também. Então, achei que era alguma outra coisa. Então, isso aqui é precisamente você dizer que R é injetora. Agora, se você vai fazendo isso ao contrário, você vai ter outra direção. Então, o que significa você dizer que R é injetora? É você dizer que sempre que esses dois acontecem, então isso aqui acontece. Só que isso é você escrever isso. E isso é a definição do y estar relacionado com x na relação inversa. Mesma coisa com esse. Então, como vale essa implicação, e isso aqui é sinônimo disso, a gente tem isso. Ou seja, R-1 é função. Então, C somente C, provado. E qual é a treta disso? Quando a pessoa abre um livro de teoria dos conjuntos lá para ler alguma coisa e vê esse negócio, a inversa é a função C somente C, a função é injetora. É muito comum a pessoa, na primeira vez que vê isso, tentar responder o seguinte. Ela acha que a injetividade é a resposta para essa pergunta. Então, se a gente tem uma função R de x em y injetora, já que a gente viu que vai ter que ser injetora, pelo menos, né? Então, se a gente tem uma R de x em y injetora, então, R menos 1 de yx é função, ou seja, quando a gente... Deixa eu escrever isso aqui de outra forma. Então, R menos 1 é função de y em x. Bom, a resposta é não. Porque para isso aqui ser uma função de y em x, você precisa que o domínio da inversa seja o y.
Só que o domínio da inversa é a imagem da relação original. Então, você dizer que uma relação a inversa de uma relação é função, sei somente se ela é injetora, é uma coisa que só funciona quando você pensa em função sem especificar codomínio, sem especificar quem contém a imagem. Quando você não especifica, você não tem esse controle. O impression e o pão de potata estão digitando. Só funciona. Ufa, pensei que eu tinha sido enganado minha vida inteira. Ah, tá. Então, então nesse caso, então vejam que a gente precisa acrescentar. Então a gente precisa acrescentar, já que a gente fixou o y no contexto de quando falou da função, esse y tem que estar fixado em algum critério. E aí o critério é isso. Precisamos acrescentar a sobrejetividade. E aí esse conceito de função sobrejetividade, ele só faz sentido quando você está na segunda definição de função, quando você tem um conjunto que contém a imagem. Então, a sobrejetividade em relação a y. Porque qualquer função na definição 1, depois que a gente definir sobrejetividade, toda função ela é sobrejetora sobre a sua imagem. Então, a definição de sobrejeção para uma função na definição 1 é tipo meio à toa. Tá, porque a função é sobre a sua imagem. Tá, grande porcaria. Então, tá. Então, dizemos que f... Opa, que f? F ainda não. Que r de x em y. Então, uma função com domínio x e imagem contida em y é sobrejetora ou simplesmente sobre, tá? Porque a vida é curta. Então, é sobre se a imagem dela é o próprio y. Daí a proposição é que nesse cenário a r-1 é função de y em x, se e somente se r de x em y é sobrejetora e injetora. Esse sobrejetora e injetora, aqui, é o que a gente chama de bijeção, ou função bijetora. Tá? Ou correspondência 1 a 1 de x sobre y. Tem vários jeitos horríveis de você chamar bijeção. Quanto mais antigo o livro que você pegar, pior é a notação, tá? Ou a terminologia. Então, a prova disso agora vai ser essencialmente você juntar a prova anterior, que na prova anterior a gente mostrou que r-1 é função, sei somente se é r injetora, mas aqui sem você se preocupar com quem é domínio de quem é imagem do que, etc. Então você junta essa prova junto com a prova, junto com isso aqui, ó, junto com a demonstração desse exercício aqui, de que a imagem de uma relação binária é igual ao domínio da sua relação inversa. Certo? Porque aí, se você já sabe disso, então, se R-1 é função, independente de ser de y e x, você sabe que isso é equivalente a R, independente de x ou y, ser injetora.
Agora, se R-1 é função de y em x, significa que o domínio dela é y. Só que o domínio dela ser y é você dizer que a imagem da R é y. Então, juntando, então isso aqui está falando que a R é sobrejetora. Mas, se você começa supondo, então, adicionando a hipótese de que a R é sobrejetora, então a imagem de R é y, mas a imagem de R é o domínio da inversa. Então, você garantiu que o domínio da função é y. E, bom, como ela já estava caindo onde devia, acabou. Então, assim, meio que um mesmo conceito, um conceito parecido, precisa de duas argumentações a depender do que você define como sendo função. Então, quando você não tem... se você tem uma relação que você não quer nem saber quem é o contradomínio dela, no seu contexto não importa, a inversa dela é função, especialmente se ela é injetora. Isso é aquilo que a gente já conhece de quando a gente está nesse contexto de uma função de x para y, a gente dizer que se a função é injetora, então quando você restringe ela, o contradomínio à imagem, você consegue fazer uma inversa da imagem no domínio de volta. É essa mesma encheção de linguiça, mas é importante distinguir, então, dependendo do contexto onde a gente estiver. Tá bom? Então, só para ir finalizando, que já é 6h24, então, no próximo seminário, quando ele houver, a gente vai ver que o axioma da substituição, ele é uma máquina que transforma fórmulas que parecem funções ele pega uma fórmula assim e cozinha para você uma função de verdade. Então, ele é o axioma da substituição é meio que uma máquina de fazer funções. Aí a gente vai entrar rapidamente no axioma da regularidade, só para vocês saberem que ele existe, quem ele é, o que ele come, mas para valer mesmo, eu só falaria dele no final, porque não interessa muito agora. E aí tem duas coisas que eu quero deixar para vocês decidirem. Vocês decidem. Depois que a gente falar dessas coisas, vão ter dois caminhos naturais para a gente seguir no roteiro que está no capítulo A. Um deles é prosseguir na ordem que eu escrevi e ir para a seção A2. A seção A2 ela vai falar sobre cardinalidade. Então, a gente vai definir números cardinais de verdadeinha. E a gente vai falar sobre como isso é diferente da noção de ordem. Então, você ordenar um conjunto não é a mesma coisa que você contar quantos elementos tem nele. Outra coisa é a gente ir para o A3, que fala do axioma da escolha. Não vai dar para falar de tudo que tem na seção A3, porque quando a gente fala do axioma da escolha, a gente vai ver as equivalências do axioma da escolha com lema de Zorn. A gente vai ver isso junto com o teorema de Zermelo, que vai fazer sentido em algum momento. E para falar dessas coisas, eu vou ter que falar com vocês sobre recursão. E para falar de recursão, eu vou precisar de coisas que estão aqui. Só que a primeira metade da seção A3, antes de entrar em lema de Zorn e teorema de Zermelo, não precisa de recursão. Então, eu poderia ir direto para a axioma da escolha, falar um pouquinho, brincar com os produtos cartesianos, umas coisas assim, e voltar para cá. Ou eu venho para cá e deixo a axioma da escolha só para depois. Vocês decidem.
Mas para certas coisas de cardinalidade, precisa de axioma da escolha, né? Para algumas coisas, se a gente não for pragmático. Não Você sei vai usar o se... axioma da escolha no A2? Não vou precisar. Então você vai usar aquele truque de Scott. Não, no A2, coisas que eu vou discutir no A2 principalmente são a ideia de cardinalidade, certo? Então, é aquele jeito informal de você definir uma relação de equivalência no universo por bijeções. E aí, quando você escolhe um cara dentro de cada uma dessas coisas, esses caras seriam os cardinais. Como isso é imoral, e nós somos pessoas de bem, eu vou introduzir daí os ordinais. E para falar de ordinais, a gente não precisa de axioma da escolha. Defino o que é um cardinal a partir de um ordinal, e aí falo para vocês, olha, quando a gente tiver o axioma da escolha na próxima sessão, a gente vai conseguir mostrar que todo conjunto ele está em bijeção com um conjunto bem ordenado. Um conjunto bem ordenado tem tem um cardinal, e esse cardinal é o cardinal do conjunto. Então eu vou falar de Ah, números entendi. cardinais, mas sem falar, eu vou falar de números cardinais, mas sem falar de cardinalidade, sem fazer associação. Ah, legal isso aí. Mas é que às vezes alguém pode. Eu queria muito ver um pouco da questão da escolha já. Mas se não tiverem com pressa, eu posso seguir a ordem que está no texto. Eu tô sem pressa. Sem pressa. O pão de. Sem pressa também. Ah, pode chamar de pão de batata. Tá. É que eu esqueci. Lucas, eu acho que é Lucas. É Lucas. Isso, tá. É que eu sou. A Fabiola tá com pressa. Também zero pressa. De boa. Então tá. Então no próximo a gente fala brevemente do axioma da substituição, só para fechar essa parte, e aí começamos a discutir a ideia de cardinalidade e ordem. E para embasar o que a gente vai precisar fazer depois com recursão, que a gente vai fazer recursão transfinita. O nome é grande, mas é menos difícil do que parece. E Zabna. Tá. Para você também. Eu não sei o que é Zabna, mas enfim. alguém falou isso? O impression. Ele se pronuncia impression. Minha nossa. Tá. Isso é Esperanto? É o quê? Oi? Ah, A palavra que eu falei? isso, Zabna. Ah, não, isso é Lojban, quer dizer, tipo, massa. Tá. Não, agora eu entendi. É do francês, não é do. Tudo bem. Entendi. Mas enfim, estamos enrolando demais e todo mundo quer assistir. Eu não sei o que passa na TV agora. Mas eu vou encerrar a gravação.